Mais uma mensagem da série, a quarta mensagem, de 6 a quarta mensagem, família no altar de Deus. Nós precisamos nunca desistir das nossas famílias. Aqui nós temos pais e mães e filhos. A gente tem pais, a gente tem mães que de repente não tem, os pais não estão aqui. Nós temos pais que de repente não têm mães. E nós temos jovens e adolescentes que às vezes os pais não estão aqui. Então nós não podemos desistir. Você adolescente, você jovem, que os seus pais não estão aqui, você tem que orar por eles. Você pai, que o seu filho não está aqui, a gente tem que orar por eles. Você mãe, que o seu filho ou o seu cônjuge não está aqui, nós temos que orar por ele. Então assim, não tem como dizer, esse grupo ora e aquele grupo não ora. E nós oramos, a intenção é única, nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Esse é o objetivo. E hoje nós vamos aprender com Isaac. Na verdade a gente está sempre aprendendo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E nós não vamos ler o texto agora, mas no decorrer da mensagem nós vamos ler alguns textos de Gênesis 25, que é a história de Isaac. Essa família teve problemas. Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram problemas. E eles cometeram no mínimo 2 erros que são terríveis, que é mentir, e o outro, um erro é mentir. Deu branco, irmãos. Eu estou olhando para a irmã Marina aqui, irmã Marina, ó, irmãs, um erro é mentir, e o outro, até eu lembrar, é mentir também, tá? Mentir fase 1, mentir fase 2. Eu preparei tudo e falei, não vou escrever porque eu vou falar, porque eu gosto de uma folha e meia só. Mas vamos lá. A família de Isaac. Um erro foi mentir. E o outro não era bem um erro, mas era esterilidade na família, nas mulheres da família. E Abraão, Deus prometeu para ele e demorou 25 anos para se cumprir. Isaac, esposa estéril também, demorou 20 anos para se cumprir o milagre na vida dela. Tá. Estava enganando os irmãos. Eles tiveram preferência pelos filhos. Eu gosto mais do A do que do B. O B dá menos trabalho. O A dá mais dinheiro. Eles tiveram preferência. Os 3. E daí a gente vê algumas pessoas que dizem que não existe maldição hereditária. Abraão tinha preferência, porque Abraão e Sara tiveram primeiro Ismael. Ismael são os árabes, que hoje odeiam Israel. É briga de família. É briga de família, que vem... vem muito longe o negócio. Isaac e Rebeca, ela teve gêmeos. E Deus revelou antes. Deus revelou antes que viria gêmeos, porque ela sentiu um negócio meio esquisito na barriga, uma briga dentro da barriga dela, e não tinha ultrassom, né? Não tinha como saber. E Deus revelou que dentro dela teria 2 nações. E, irmãos, por incrível que pareça, Ismael são os árabes, Isaac é pai de Jacó, que vira Israel. Então tem uma briga familiar ali. Daí no Abraão e Sara, e depois o Isaac com Rebeca tiveram Esaú e tiveram Jacó, que vira Israel. Os 2 também tiveram um problema com briga. E cada um teve a sua preferência. O homem teve uma preferência por um filho, e a mulher teve preferência pelo outro. Nasce Jacó, Esaú, depois Jacó ele cresce e tal, tem uns problemas dele e tal, mas ele casa com Raquel. Ele tinha preferência por José. Ele tinha 12 filhos homens. 12 filhos homens. Mas ele tinha preferência por um. E quem conhece a história, leia todo o Gênesis, que daí você descobre a história toda lá, fica fácil para você, tá? Não vou dar o capítulo para você, mas assim, se de repente você não conhece a história, leia Gênesis, depois você leia Êxodo, depois você lê Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, e vai, e você termina em Apocalipse. Aí você vai ter uma noção. Ano que vem, de novo, você vai de Gênesis e Apocalipse. Se você for bom em leitura, você pode ler 2, 3 vezes por ano a Bíblia, e ela vai se renovar o tempo todo. No entanto, a gente fala quanto tempo de Abraão, Isaac, Jacó, falamos de Sara, de Rebeca. Tem aquela historinha para as irmãs que às vezes estão com a idade um pouquinho assim avançada,
E daí a gente, como crente, a gente quer abençoar e fala assim: não, Deus está preparando, irmão, o seu Isaac. Ô Rebeca, Deus está preparando o seu Isaac. Ou chega no Isaac que está desesperado: Isaac, descansa, o Senhor está preparando a sua Rebeca. Não é a Raquel e nem Sara, é a Rebeca. Deus está preparando, relaxa aí, fica em paz, que se ele não vir, como diz a outra lá, coisa boa está chegando. Tem que chegar para nós que somos o povo de Deus. Então assim, existe uma briga familiar dentro da família de Abraão, aí passa para o filho Isaac e passa para o filho Jacó, que é Israel. E a briga entre os irmãos, porque o Senhor disse que seria nações. Ismael são as nações árabes. Esaú, ele era Edom, porque lembra que ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha vermelho e tal, Edom vermelho, ele era peludão, tem todos esses negocinhos aí que você lê na Bíblia. Edom, depois que o povo, houve algumas guerras, e devagarzinho Edom foi se desfacelando. O que sobrou foi tribos nômades. Mas com certeza, eu fui tentar descobrir alguma que a gente pudesse conhecer, mas a gente não conhece. Também odeia Israel. É uma briga de descendente do tio que odeia não sei quem, que odeia o vô. É triste. Família. O diabo sempre investiu em destruir família. Mas a gente às vezes ajuda. Por quê? A gente mente. E a gente às vezes tem preferência. Quem tem um filho só, não sofre da preferência, mas sofre do excesso de cuidado, que corre riscos gravíssimos, e nunca pode sair aquela conversa de que, nossa, é menina? Eu queria tanto menino. Não pode sair isso. Não pode. É menina? Eu queria menino. É menina? Eu queria menina. Nossa, a minha filha está aí, mas era para ser o Joãozinho, e ela é Maria. Não pode. Não pode. Quando você fala isso e muitas outras coisas, você está dizendo que Deus errou, que você é melhor do que Deus. Então, pelo amor de Deus, não vamos cometer. Mentir, irmãos, vamos lutar para mentir menos, ou vamos lutar para não mentir. Mas a gente mente. E as preferências? A gente falou de filhos, mas tem filhos que têm preferência por pais também, né? Tem pais que destroem a vida dos filhos falando mal do cônjuge. Por isso que a gente tem homossexuais de sobra por aí. A mãe pega o filho e vai lá e mete o pau no marido. Homem não presta, e não sei o quê, e não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o seu menino... fala para a menina fala: homem não presta, eu vou querer ter outra mulher, porque mulher é top. Aí mulher com mulher dá um negócio esquisito, né? E às vezes pega e começa a falar mal da esposa para o filho. Aí o filho: puxa, mulher é terrível, né? Gasta pra caramba e dá maior trabalho. Sabe uma coisa? Eu não vou ter nada. Daí de repente vai para o lado de eu vou ter um outro homem, porque homem é top. O diabo, irmãos, ele é sutil. Então, dentro das nossas famílias, é por isso que a gente não pode ter preferência, a gente não pode amaldiçoar com palavras, como já foi dito aí, 2 ministrações, uma no Lashon Hará e a outra da Ana Paula, que não lance palavra de maldição para o seu filho. Não diga que ele parece com seu pai, a não ser que seu pai seja o pai dele seja uma pessoa de Deus. Você parece com a sua mãe. Ela é uma mulher de Deus? Se não é, não fale isso, porque você está lançando maldição e você está dando legalidade para o diabo fazer uma desgraça na tua família. Não pode. Eu sei que filho é zica. Eu sei que homem não é fácil, é só com Jesus que o homem fica melhorzinho. Eu sei que mulher também não é fácil. Antigamente a gente podia falar só dos homens, mas graças a Deus a gente está quase equilibrado aí. Então assim, em nome de Jesus, tenha paciência. Tenha um pouco mais de paciência. A gente sabe que não é fácil, mas tenha. E não lance palavras de maldição para não gerar problema na sua vida. Já que nós estamos falando, vamos falar de Isaac. Romanos 15:4. Toda a Bíblia
é livro de Deus, inspirado por Deus. Tudo que tem na Bíblia é coisa boa. É coisa boa. Você pode não entender por falta de aplicação e compromisso. E a aplicação é você não aparecer nas ferramentas que a igreja te oferece, que todas as ferramentas da igreja são voltadas para ensino. Ensino. Porque a gente está vivendo um tempo que é fácil de ser enganado. Se a gente não tiver conhecimento bíblico, gente, a gente vai seguir Judas. É problema. Romanos 15:4, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e de bom ânimo, não é perseverança desanimada, é com ânimo, procedentes da Escritura. A Escritura só te traz bom ânimo. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouvir mensagens, quanto mais você ouvir louvores que edificam, mais você vai ter ânimo, alegria para perseverar. Mantenhamos a nossa esperança. Já disse aqui, como que a gente mantém a esperança? Aprendendo. Aprendendo o quê? A palavra de Deus. É tudo aquilo que foi escrito no passado. Então, em nome de Jesus, todas as famílias da Bíblia, todas as situações, ensina alguma coisa para a gente, e tudo leva a Jesus. O Velho Testamento é como se fosse a escrita. O Novo Testamento é aquilo que era escrito se tornou ação em Cristo Jesus. O Velho Testamento fala de Jesus, o Novo Testamento, Jesus vive. E aqui, Israel de hoje, Atos 29, somos nós. Vivemos a fé, aprendendo, crescendo e lutando pelas nossas famílias, porque a principal tarefa do diabo é destruir a família. Ele destrói a família, destrói a sociedade, ele destrói a igreja. Mas ele nunca conseguiu ir até o fim, a não ser daqueles que não perseveram. Aí é um problema. 1 Coríntios 10:6, lá a gente falou, né, que a Escritura é para ensinar, é para perseverar e é para ter ânimo. Toda a Escritura traz ânimo para mim e para você. Não é livro de autoajuda não, tá? Você pode até ler depois, mas primeiro, já que de repente você conhece pouco a Bíblia, leia mais a Bíblia do que os livrinhos aí de autoajuda ou os romances dessa vida, tá? O romance dessa vida aí vai te trazer depressão, vai te trazer estresse, até algumas síndromes vai vir sobre você. Então, em nome de Jesus, fique esperto aí com o que você está lendo. 1 Coríntios 10, essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Essa situação que a gente vai falar aqui de Isaac, dos problemas que Isaac teve na família, Abraão teve, Isaac teve, Jacó teve e nós temos até hoje. São exemplos, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem consegue chegar até o fim dos tempos. Perseverar, irmãos. Persevere até o fim. Persevere. Não é fácil. Precisa compromisso. Se você não se comprometer com a igreja do Senhor, com a palavra de Deus, você vai viver desanimado. Você não vai brilhar. Você não vai deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, se Jesus não vir. Você não está deixando um legado na empresa, na escola, em casa, em lugar nenhum. Então tem que perseverar no conhecimento de Deus, porque daí a glória dele vem sobre nós e daí nós brilhamos, nós ficamos bonitos, mesmo doentes, nós somos saudáveis. Isso é coisa espiritual, só espiritual entende. Então, em nome de Jesus, nós precisamos inspirar os nossos filhos, os filhos inspirar os pais, a igreja inspirar cada irmão que quer servir no ministério, que os que não querem se inspirar naqueles que querem porque estão se compromissando, para que as pessoas do mundo vejam que nós somos diferentes. Nós não somos diferentes como arrogantes, orgulhosos, não. Nós somos filhos amados de Deus e buscamos na palavra de Deus a orientação para que a gente conquiste as nossas famílias. A gente tem muitos jovens, muitas crianças aqui, eu vou dar o exemplo mais uma vez do meu filho. Até os 18 ele estava de boa, depois dos 18 ele decidiu que não queria mais servir ao Senhor. Erramos em algum lugar? Erramos. Em algum lugar faltou alguma coisa, só que a gente está correndo atrás, orando e falando quando tem tempo.
Oportunidade, não tempo. Tempo a gente tem o tempo todo. A oportunidade a gente não pode ser chato. Não irritei os vossos filhos, pais, não irritei os vossos filhos. Então assim, o exemplo nosso é maravilhoso. Ontem mesmo o Vitor falou alguma coisa lá em casa de dinheiro, de promoção. Aí eu já virei do meu lado. Quando eu fui falar, tipo assim, você já vai falar de Deus. Eu falei, sem Deus o dinheiro não é nada. Sem Deus o dinheiro é diabo, é mamon. Em tudo precisa se colocar Jesus, Jesus, Deus, e principalmente na família. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui com Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Essa família que teve problemas, mas eles são citados aqui, tem coisas boas e tem experiências ruins, que é para ensinar a gente a não passar pelas lutas que eles passaram, mas não é fácil. Então, primeiro, aprendendo com a família de Isaac, jamais menospreze a importância da oração na família. Ore, e a Bíblia dá uma orientação bem básica: ore sem cessar, ore continuamente, e não foque a sua oração em você, foque na intercessão pela sua família. Se você cuidar da tua família, Deus cuida de você. E se Deus cuida de você e você está orando pela sua família, Deus está cuidando de toda a família. Então vai ser mais fácil. A gente vai mais fácil conseguir alcançar os milagres. Gênesis 25. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher. Isso aqui é básico para crente. O marido que não ora para a esposa não é homem. Ah não, ele é homem. Ele não é salvo. Você está casado com adversária. Já tem os problemas do dia a dia, da humanidade, de cada um, do jeitinho de cada um. E você não ora pela sua esposa? E olha, orientação, é todo dia. É orar sem cessar. Isaac orou ao Senhor em favor da sua esposa porque era estéril. E naquela época era um problema gravíssimo. Era uma maldição o casal não ter filhos. O Senhor respondeu a sua oração. Ele responde. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Isaac orou aproximadamente 20 anos. Ele casou com Rebeca já um pouquinho de idade para a nossa época. Ele casou com 40. Se ele orou 20 anos, o primeiro filho veio com 60. Relaxa. Isaac, na época e nos países árabes, entre os judeus, é normal um homem bem mais velho casar com uma mulher bem mais jovem. Então Rebeca não era... ele tinha 60, se Rebeca tivesse 30, orou 20, vamos dizer que ela tinha uns 35 para estourar. Porque ele casou com ela com 15, ele já com 40 e ela com 15, é uma possibilidade, porque a gente vê isso na história, se a gente for observar, é meio esquisito, que é muito velho casando com jovem. É tipo, José já era um senhor e provavelmente viúvo, ele casou com Maria, e ele morreu rapidinho, porque a história fala pouco dele e fala mais dela. Por que ele morreu? Não é porque ele era chato, o papel dele foi maravilhoso, é que ele já era de uma determinada idade. Mateus 7,7, se você orar, peçam, pedir, no nosso caso, é orar, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e as portas lhes será aberta. Não pode parar, e tem que ser com ânimo. Orar sem ânimo é só de vez em quando, é tipo Ana de Samuel. O desespero é tão grande que acaba chorando. Mas ore com fervor, com ânimo, com fé, crendo que o Todo-Poderoso está no controle de tudo. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe tudo sobre você, até mais do que você mesmo. Até mais do que você mesmo. Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Sabe, irmão, quando a gente vem para a noite da conquista e você... vamos lá, sabe quando você não vem para a noite da conquista e precisa de um milagre?
Você está desanimado, a sua oração é muito fraquinha. Quando você vem para a noite da conquista e você não é capaz nem de fazer a sua oração com intensidade, com alegria, com amor, ou com desespero, fica, balbuciando, não, eu sou assim, eu tenho vergonha. Gente, quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente tem que orar intencionalmente, a gente tem que fazer que nem criança chata. Bater o pezinho é orar e continuar orando, e não parar de orar. Senhor, eu não vou parar, Senhor, eu não vou parar. A tua palavra diz que é para bater, é para buscar, que vai encontrar aqui, e orar com ânimo. Precisamos. Tem que orar pela sua família. A Bíblia diz que é para vigiar e orar, é nessa ordem, né? Não adianta você orar e não vigiar, tá? Deus te deu 2 olhos e um cérebro, com certeza com mais de 2 neurônios. Não existe só o tico-teco. O tico-teco é só brincadeira. Existe muito neurônio. Você tem um cérebro brilhante, porque você é de Deus, Deus habita em você. Tem a mente de Deus trabalhando na sua mente, tem a voz de Deus trabalhando na sua mente. Então você precisa orar intencionalmente e sem desânimo. O Senhor vai responder a sua oração. E Ele pode responder do jeito que Ele quiser. A resposta dEle vai ser satisfatória. Sim ou não, ou espera um pouco. Qualquer resposta, a gente gosta de sim. Mas o não dEle é satisfatório. E o espera um pouco é aliviante, porque Ele não disse não. De qualquer jeito, você pode ser abençoado. Exemplo de oração é o que eu já falei. Ana orou para ter um filho. Ela queria um filho. Gente, e ela é maluca. Crente, maluca. Quando engravida, antes de engravidar, ela faz uma promessa. Se o Senhor me der um filho, eu vou deixar ele na tua casa. O menino desmamou e foi para a casa de Deus. Não viveu com ela. Ela vinha visitá-lo no templo. Isso é amor incondicional. Isso é amor de mãe. É amor de mãe que teme ao Senhor. Ezequias. O rei Ezequias, ele ia morrer, o profeta chegou lá e falou, prepara a tua casa que você vai morrer. Ele virou para o lado, chorou, teve um bate-papo legal, porque ele tinha um crédito. O profeta, antes de sair do palácio, Deus manda ele voltar, lá no pátio, lá embaixo, antes da portaria, volta lá. O meu servo orou, cara, e a oração dele foi legal. Ele tem um créditozinho aqui, gente boa, ele destruiu com a idolatria, ele fez uns negócios legais aí, e ele fez uma oração assim, honesta, pura, com ânimo, mesmo sabendo que ia morrer. Vai lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Pensa bem, você vai morrer, vamos lá, daqui um mês você vai morrer. Aí Deus vem falando, não, você não vai morrer daqui a um mês, o médico falou que você vai morrer daqui a um mês, mas vou te dar mais 15 anos. Gente, 15 anos é tempo para dedéu. Para quem ia morrer dentro daquele mês, Deus sempre vai responder a nossa oração. O jeito que Ele vai responder é outra coisa. Você, como um filho bom e obediente, você vai dizer, sim, Senhor, muito obrigado. Graças te dou. Glória a Deus pela sua resposta, Senhor. Essa precisa ser a nossa intenção, já que Ele está no controle de tudo. Você tem orado por sua família ou tem esmorecido e deixado de orar? É pessoal, resposta para você mesmo. Deus já sabe a tua resposta, mas você, é para mexer com você. Por quais motivos sua família precisa de oração? Você tem que saber. Aquele parente doente, você tem que saber que aquele parente está doente. Fulano está passando alguma dificuldade no casamento, alguma coisa, você precisa saber. Não é fuxico, futrico, não, é para orar. As informações chegam em mim e você para orarmos. Então, a primeira, a importância da oração. Outra, aprendendo com a família de Isaac, jamais permita que a rivalidade encontre lugar na família. Gênesis 25, 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Dentro do ventre já tinha uma briga ali. Olha que coisa doida, né? Deus podia, você vê, eu ensinando Deus, né? Deus podia fazer diferente, né? Mas Ele queria nos ensinar que nós temos problemas. Os cônjuges têm problemas,
Os cônjuges têm problema com os filhos têm os problemas com os pais. A gente tem problema com os patrões, com os professores. A gente tem problema. Só que isso não pode ser motivo da gente parar nunca, nunca. E rivalidade não pode ter em situação nenhuma. Pai, mãe, não faça que os seus filhos tenham rivalidade. Você pode. Se você elogiar um, você precisa elogiar o outro. Ah, mas o outro não presta. Então não elogie o outro. Elogia em particular e vai lá no que não presta e abraça ele e fala bem suave no ouvidinho dele: Jesus te ama e eu também. Estou orando por você. Sem cessar. A luta dos irmãos dentro do ventre da mãe prenuncia a rivalidade e os inúmeros conflitos entre Jacó e Esaú. Se tem um texto lindo na Bíblia, você vai lá e lê. Quando ele está voltando e ele encontra com Esaú e eles se abraçam, eles se beijam. Toda vez que eu leio este texto, eu dou um tempo de qualidade para o Senhor, para essa leitura, eu choro. Porque é lindo, é maravilhoso, é só Deus que pode fazer isso. Vamos lá, Gênesis 27, 41. Os motivos, os problemas da rivalidade. Esaú guardou rancor. Jacó não era flor que se cheirava também, tá? Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: Isaac tinha morrido, e daí Esaú disse: os dias de luto pela morte do meu pai estão se aproximando, estão próximos. Vai acabar esse luto. Então matarei meu irmão Jacó. Olha que o rancor, olha que quando a gente faz escolhas, pais não faz escolha. Filhos também não pode. Quando vê que o pai e a mãe está querendo trazer para o lado dele, não, mãe, eu amo você, eu amo o pai. São jeitos diferentes, mas eu amo vocês. Então assim, mas o pai, eu falei, mas calma aí. Foi algum teólogo do passado e alguém citou na semana passada ou essa semana nas redes sociais. Não tome decisão sem antes ouvir os dois lados. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Guarde isso. Ele falou que ia matar o menino, né? Mas quando contaram à mãe, a Rebeca, que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois o que eu lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer que você lhe fez, o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia, ia matar, ia morrer. Se Esaú matasse Jacó e Jacó não matasse, não rolasse o estresse que morresse os dois, espiritualmente, Esaú, que sobreviveu aparentemente, ele estaria morto espiritualmente. E para uma mãe, qual é a mãe ou o pai aqui que não queria toda a sua família aqui dentro? Todos nós queríamos, acredito eu, todos nós queremos. Então cuidado com a rivalidade, você não pode parar de orar, e cuidado com esse negócio, eu prefiro menina, eu prefiro menino, é que menino é mais bonitinho, mais delicadinho, menininha é mais, as brincadeiras de dar pontapé, de não sei o que, não, meus amados, cuidado, não crie rivalidade, a gente vai chegar lá. Quem criou essa rivalidade começou no vô, Abraão e Sara. Depois a maldição desceu para Isaac e Rebeca. E depois desce mais ainda. E depois chega em nós. Então a gente precisa tomar cuidado. Houve todo aquele, é uma situação esquisita, esse negócio do fulano chegou com fome e trocou a bênção por um prato de comida. Assim, tem que ler bastante, é muito tempo para estudar isso. Mas aconteceu. Isso quer dizer, Esaú era mais desleixadão, Jacó era mais espertinho, Esaú era mais complicado. Renata, deu um problema aí? Nossa, que susto, irmão. Pensei que já tinha passado 45 minutos. Eu falei, Jesus, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Jesus.
Então, jamais permita que a rivalidade encontre lugar na sua família. A família não deve ser lugar de rivalidade, sim de amor, cooperação e ajuda mútua. A gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar. Se você tem um filho que tem mais dificuldade, ajuda ele. Não fica amaldiçoando ele. Deixa que o seu pai cuida. Deixa que a tua... Não. Como diz o nosso querido, o papel higiênico acabou na tua mão, vai lá e reponha. O sabonete acabou na sua vez, vai lá e reponha. Não terceirize o que Deus está mandando você fazer. Não crie rivalidade dentro da sua família. Aprendendo com a família de Isaac, jamais deixe de ter consciência de que uns se destacarão mais do que os outros na família. Sempre tem um mais espertinho, sempre tem um mais saidinho, que fala melhor, sempre tem um que tira notas melhores. E às vezes, aqui não tem isso, mas tem lugar que tem um que é mais bonitinho do que o outro. Mas cuidado com esse raio da rivalidade, cuidado com isso. E eles vão se destacar. E o diabo vai entrar se você apoiar, evidenciar, fazer propaganda, marketing do destaque do outro, porque o diabo vai entrar no outro. E ele pode virar um drogado, uma drogada, uma prostituta, uma série de coisas aí que o mundo está oferecendo para a galera. Então tem que ficar esperto. Gênesis 25, 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Gente, Deus já tinha falado antes. A gente só entende Deus pela fé. Só pela fé. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho, que é Esaú, mas o mais velho servirá o mais novo. Jacó, a diferença de idade, irmãos, provavelmente era meia hora, acredito que meia hora, a diferença do mais novo para o mais velho. E Deus já tinha falado que são 2 nações, vai dar problema. Vai dar problema. E deu problema. Se você for o que tiver maior honra, se você tem uma condição melhor, um cargo melhor, uma posição, uma certa fama, deve agir com humildade. Jamais menospreze o que está atrás de você ou embaixo. Isso serve para todas as áreas. Aqui nós prezamos muito pela honra da liderança. Quem não honra líder, aqui não tem lugar. Quem não honra líder, não tem lugar. Se você, de repente, é o mais coitadinho da família, relaxa que o Senhor é o teu Deus. Relaxa que o Senhor cuida de você e no momento exato Ele vai te exaltar, não para passar por cima do outro, mas para você ser abençoado também. Deus tem bênção para todo mundo. Então assim, se é mais inteligente isso aqui, não fica zoando com o outro. Se tem uma necessidade a mais, dá um jeito de pai e mãe identificar e faz um filho ajudar. De repente o que aprende com mais facilidade, ajudar o que aprende com menos facilidade. Ajudar. Nós precisamos nos ajudarmos. Então, cuidado, jamais deixe de ter consciência de que uns se destacarão mais do que os outros na família. Aí você não cria rivalidade elogiando demais um e menosprezando demais o outro. Jamais deixe de reconhecer, 4, né? Aprendendo com Isaac, jamais deixe de conhecer que cada membro tem um temperamento diferente na família. Você já deve ter percebido. Vamos lá. Ô Ana Paula, a Gabi tem o mesmo temperamento do Luiz Fernando. A Grazi. Gabi e Grazi, é tudo a mesma coisa, irmão. Não tem o mesmo temperamento? O Henrico e a Pietra. Mas parece que é tão igualzinho. A Amanda e a Bibi é diferente. Vou para mais um só para fechar. O Levizinho e o Luan. O Levizinho, meu Deus, o Levizinho é líder. Não, o Luan também. Eu já estou fazendo acepção, fazendo rivalidade. Você percebe que tem,
Todas, a gente podia brincar com todo mundo aqui. A Laura é diferente do Vitor. Um puxou mais o meu lado, o outro puxou mais o lado da Renata. Mas glória a Deus, porque se os dois fossem iguais a mim, e se a Renata fosse igual a mim, eu acho que a gente não estava nem casado. Porque eu sou chato. Eu sou acelerado, eu sou doido. Só Jesus, para ter misericórdia, me dando uma mulher calma, paciente, amável, que me coloca lá em cima. É a minha Mulher Maravilha. Vamos lá para 4. Jamais deixe de reconhecer que... eu já estou nele, né? Tem o seu temperamento. Gênesis 25, 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Irmãos, Jacó era o filhinho da mamãe. É um menininho da casa. E Esaú era o menininho do papai. Chutava a bola, ia para o campo, trazia animais para a refeição, para o churrasco. Então, Esaú ganhou o pai e problema total. Muito problema. Uns serão mais arrojados, impulsivos, outros serão mais tranquilos, mais pacatos. Entender e respeitar a diferença é de grande importância para se manter unidade na família. Temperamentos são diferentes. Quem que é o casal igual aqui? O macho e a fêmea aí que são casados, são iguaizinhos, Maria e Daniel. São tranquilinhos. É tudo assim, Zé. Não é, Daniel? Tudo Zé. Não é. Olha o meu exemplo da patroa. Patroa, não gosto de falar isso. Da irmã Renata. Ou a minha esposa também conhecida dessa forma. Eu sou agitadérrimo e ela é sossegadérrima. Às vezes eu fico, nossa, Renata, tem que fazer. Nem parece pastor. É assim, comigo é assim. Nem parece pastor. Pastorzinho morrendo de ansiedade. É para arrebentar mesmo a boca do balão. E se eu levantar, piora. Então, sim senhora. Depois eu te cobro. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a temperamento e temperamentos os mais variados nós temos nesse lugar. Dentro dos ministérios, a gente tem um líder com temperamento, um liderado com outro, mas precisa haver o respeito e a honra. Precisa sempre haver o respeito e a honra. 5, jamais permita que exista parcialidade paterna na família. Gênesis 25, 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Isso é coisa de homem. Rebeca preferia Jacó, porque era o pastorzinho de ovelha. Era o menininho da casa, ajudava a mamãe, ouvia a mamãe, conversava com a mamãe e tal. Precisamos tomar cuidado. Essa parada de você defender um lado, ou de tender mais, porque aquele parece mais comigo. Não, para com isso. Em nome de Jesus, hoje é dia da gente parar com isso, para que as nossas famílias permaneçam no altar de Deus. Então, esse negócio de Isaac gosta mais de Esaú, Rebeca gosta, isso trouxe problemas futuros para a família de Isaac e também trará para qualquer família onde estiver esse problema presente. Toma cuidado com isso. Até hoje você fazia isso. A partir de hoje você não é mais ignorante no conhecimento. Deus já falou para você que é para parar com isso, porque senão vai trazer problema. Vai. É óbvio que o diabo está trabalhando e ele quer entrar nas brechinhas que a gente dá para ele. Jacó reproduziu o comportamento de seus pais, de preferência. Ele amou mais a José do que os outros 11 filhos que ele tinha, sem falar das meninas. Deu problema. Você conhece a história de José, que apanhou, foi jogado num poço, foi vendido como escravo. Ixi, teve uma vida complicadíssima. Foram mais de 13 anos sofrendo, porque a maldição de Abraão veio para Isaac, de Isaac veio para Jacó, e de Jacó veio para os filhos. E está até hoje essa guerra lá, no Oriente Médio. É família. É família, são irmãos por parte de pai, são primos, são família. O diabo dá um jeito de criar causos para destruir o que ele gosta e trabalha o tempo todo, destruir a família.
Então tome cuidado com isso, para que você vá bem. A história está lá na Bíblia, para te ensinar, para te exortar, para facilitar a nossa vida e a gente não sofrer com isso. Se você sofreu com isso, você fez parte de alguns desses pontos, é hora de mudar. Reflita, você não precisa falar para mim que vai mudar. Mude. Nós falamos, queremos mudar o mundo, mas eu preciso mudar a minha pessoa, porque daí eu vou mudar o meu jeito de ver o mundo. Já começou a mudança. E as pessoas vão ver que eu sou diferente. Sou diferente por causa de Cristo, porque Cristo me amou e Ele disse que eu preciso amar o próximo. E por último, jamais tire proveito de uma situação de fraqueza de alguém da família. Gênesis 25, 29 a 33. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, essa é a história do ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que é vermelho. Respondeu-lhe Jacó, Esaú pediu para Jacó um prato de lentilha. Venda-me, olha a malandragem do irmão, o irmãozinho espertinho da casa, lá, o filhinho da mamãe. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Irmãos, a cultura lá é o seguinte, o filho mais velho recebe tudo. Aqui a gente divide. Na nossa cultura a gente acaba dividindo. Essa semana o Vitor perguntou o que foi ontem, né? Quando vocês morrerem, eu vou ficar com o quê? Eu falei, Vitor, você fica com o apartamento da Laura e o carro meu. E a Laura vai ficar com essa, mas essa casa vale mais do que o apartamento. Até um tempo atrás ele não se preocupava com isso. Eu falei, Vitor, você nunca se preocupou com isso? Não, pai, eu sempre me preocupei. Tipo assim, agora eu resolvi falar. Falando, não, ela não pode ficar com essa casa, porque o apartamento e o carro ainda é mais barato do que a casa. Falei, ô Vitor, relaxa. Ah não, pai, eu só estou falando para daqui uns 20 anos. Pô, deu 20 anos de vida para mim e para a Renata. Pô, se Jesus voltar, beleza, né? Pô, mas você vê como que é? Como que funcionam as coisas? Então a gente não se tira proveito. Amor, a gente já observou, irmãos, e olha, é a vida toda. Quando se tem briga, a família está unida, mas quando os pais morrem, sobra alguma herança. Gente, tem gente que briga até por colchão, né? É triste. Já pensou? Ixi, é triste. Não é fácil. Jacó aproveitou a situação vulnerável do irmão para tirar proveito próprio. Malandragem, nós não precisamos. No reino de Deus não tem malandragem. Não tem 171. Não tem como enganar Deus. Você engana pastor, pai, mãe, professor, mas Deus não engana. O chefe, o chefão, o poderoso, não se engana. E Ele é o dono do céu. A chave do céu está na mão dele. Ele vai deixar entrar quem andar no caminho. Não tem jeito. Em muitas famílias, pessoas tiram proveito financeiro, emocional de outros membros da família em proveito próprio. Isso com certeza trará consequência e todos acabarão sofrendo. Não, olha, irmãos, eu já falei. Se tem alguém mais rico na família, ele não é obrigado a te dar dinheiro. Ele não é obrigado a te dar dinheiro. Não, de jeito nenhum. Você escolheu a sua vida, ele escolheu a dele. Na graça comum, de repente ele se destacou mais do que você porque ele se aplicou mais. Ninguém tem obrigação de sustentar ninguém. Os pais sustentam os filhos até um certo momento. Depois os filhos bons vão ajudar os pais. Agora, os nossos parentes não são obrigados a sustentar a gente. Ah, mas meu parente tem isso, tem aquilo outro, e eu estou na luta lá, eu precisava tanto, fulano podia me dar um terreno para construir uma igreja nova. Não podia nada. Se Deus resolver fazer, que faça. Mas eu ficar falando isso, não. E você ficar falando mal do seu parente porque ele é melhor do que você, ele é melhor financeiramente, mas naquele dia se verá a diferença entre o que serve e o que não serve. Relaxa. O que você tem não tem preço, é Jesus, a vida eterna, a presença de Deus em você hoje. Então, em nome de Jesus, não tente tirar proveito de ninguém em lugar nenhum, de maneira nenhuma. O marido é mais bobão, você vai tirar... Não precisa. Faz tudo com amor, faz tudo livre. Ixi, gente,
Lá atrás tem um pessoal que eu acho que está tirando proveito de alguém. Vamos lá. Conclusão. Estamos dispostos a praticar o que acabamos de aprender? O que acabamos de aprender? Jamais menospreze a importância da oração da família. Oração, não pare de orar. Cuidado com a rivalidade. Jamais, jamais rivalidade. Uns vão se destacar mais do que os outros. Você precisa saber dosar isso para não causar mais rivalidade. Eles têm temperamentos diferentes, tenha paciência. O marido tem temperamento diferente da esposa, tenha paciência. Resolva na oração. Senão a gente pode fazer a oração de que o Cláudio Duarte é até que a morte os separe. Ore para ele morrer. Ah, não pode. Não pode. Ore para ele se salvar. Beleza? Eu aprendi esses dias que eu estava mandando um monte de gente para o inferno, que eu estava nervoso. Não é melhor orar para fulano se salvar, mesmo não conseguindo? Meu amor, você tem razão. Mais uma vez você tem razão. Nossa Deus, o senhor também, né? Podia usar uma mula, não minha mulher, para me dar uma catracada, né? Mas eu estou sempre levando catracada da minha mulher, né? Para aprender, né? Então, assim, temperamento, cuidado com isso. A parcialidade, não fique defendendo A nem B, não precisa disso. Eu prefiro fulano, prefiro Beltrano. Eu já vi minha mãe falar que prefere mais o meu irmão. Vai dar zica, cuidado. Jamais tire proveito de ninguém. Se você resolver botar isso em prática, se estivermos, certo? Se colocarmos isso em prática, certamente nossas famílias serão grandemente abençoadas. Você poderá cantar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Palavra do Senhor.